milhão de pessoas atendidas, mais de 22 bilhões de reais movimentados. 15 anos de história. Promovida anualmente pela Justiça do Trabalho em todo o Brasil, a Semana Nacional da Execução Trabalhista reforça a etapa fundamental dos processos para a efetivação dos direitos reconhecidos pela Justiça. O programa de hoje traz uma reportagem especial que resgata essa trajetória. Também nesta edição, TST confirma a extinção de processo sobre greve não efetivada. Renner é multada por descumprir cláusula de convenção coletiva do setor de comércio do Distrito Federal. Motorista com deficiência visual deve receber indenização por dispensa discriminatória. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. O colegiado anulou um acordo firmado entre uma ex-empregada e uma metalúrgica. Isso porque o processo foi usado de forma simulada para proteger o patrimônio da empresa. No caso, a metalúrgica chegou a reconhecer uma dívida trabalhista de quase R$300 mil. Mas como garantia de pagamento, indicou um imóvel que já estava penhorado em diversas execuções fiscais, cujos débitos somam mais de R$3 milhões. O Ministério Público do Trabalho apontou no processo que o mesmo padrão usado pela empresa se repetiu em pelo menos 17 outras ações. Em todos os casos, a metalúrgica reconhecia praticamente a integralidade dos pedidos, sem resistência, e indicava o mesmo bem como garantia, embora soubesse que o imóvel estava comprometido judicialmente. Segundo o MPT, isso permitia que os créditos trabalhistas, por terem natureza preferencial, fossem utilizados como escudo contra credores fiscais e outros débitos. A existência de vínculo real entre a autora da ação e a empresa não foi suficiente para afastar o vício de colusão, situação que se configura quando as partes, deliberadamente, tentam enganar a justiça, causando prejuízo a terceiros. Para a relatora do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministra Morgana Richa, a conduta processual das partes indicou desvio de finalidade. Segundo ela, o processo foi utilizado não para resolver conflito legítimo, mas como instrumento para blindar o patrimônio da empresa contra credores não trabalhistas, como o fisco e a Previdência Social. A ministra levou em conta elementos como a atuação processual coordenada, o patrocínio das ações por um mesmo advogado, os valores elevados reconhecidos sem comprovação documental e a ausência de litigiosidade real. Também pesou o fato de o imóvel ofertado como garantia estar envolvido em mais de 30 ações judiciais, sendo a maioria execuções fiscais. No próprio ato, também a empresa ofereceu em garantia justamente o imóvel, que já era objeto de diversas constrições judiciais em execuções fiscais, constituindo crédito privilegiado em relação ao fisco. O comportamento da empresa repetiu-se concomitantemente em diversas outras reclamações trabalhistas, todas com o mesmo modo de agir. Diante do conjunto probatório, a relatora julgou procedente a ação rescisória, com base no Código de Processo Civil. Ela votou pela aplicação da orientação jurisprudencial 94 da própria SDI-2. A OJ diz que a decisão ou acordo judicial subjacente à reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa nítida a simulação do litígio para fraudar a lei e prejudicar terceiros, enseja ação rescisória, com lastro em colusão. No juízo rescisório, o processo simulado deve ser extinto. Seguindo esse entendimento, por unanimidade, a SDI-2 decidiu anular o acordo firmado entre a ex-empregada e a metalúrgica. O processo original foi então extinto, sem resolução do mérito. A empresa entrou com embargos de declaração ainda não julgados. O assunto agora é greve. A seção de dissídios coletivos do TST confirmou a extinção de processo em que a empresa de laticínios Danvigor pedia a decretação de abusividade de uma paralisação que chegou a ser anunciada, mas não ocorreu. O colegiado entendeu que sem a efetiva realização da greve, não há conflito a ser resolvido judicialmente. Os detalhes com o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael.
Olá, Anderson e Luana. A greve que foi anunciada por entidade sindical teria como principal objetivo alterar ou estender o plano de saúde dos empregados da indústria de laticínios. Mas por não haver previsão em convenção coletiva, a empresa considerou que a pressão do sindicato para impor alterações no benefício configurava abuso de direito. Para a companhia, a tentativa de estender condições concedidas em outras regiões não tinha respaldo jurídico. Isso porque realidades locais distintas influenciam as condições pactuadas. Ao avaliar o dissídio coletivo, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo, extinguiu o processo. O TRT entendeu que sem a deflagração da greve não havia interesse processual a ser protegido, já que o movimento não se concretizou e não houve nenhum prejuízo à empregadora. A empresa recorreu ao TST. Alegou que, embora a paralisação ainda não tivesse ocorrido, havia um estado de greve instaurado, com reiteradas ameaças do sindicato. Para a empresa, esse contexto justificaria a atuação do judiciário para coibir condutas que seriam abusivas e potencialmente anticoncorrenciais. Segundo a empresa, as reivindicações eram dirigidas exclusivamente a ela e não a outras empregadoras do setor. O relator do caso na sessão de dissídios coletivos, ministro Ives Gandra, destacou que a ata da audiência de conciliação, realizada no TRT, registrou expressamente que as partes informaram que não houve paralisação e que as negociações continuariam diretamente. O próprio recorrente reconhece esse fato. Diz que a paralisação não ocorreu até o momento, por se tratar de estado de greve. O que está se querendo é julgar um dissídio coletivo de greve, entrar na parte, a parte econômica sem ter havido a greve. O regional andou bem extinguindo o processo, né, sem julgamento do mérito. A extinção do processo foi confirmada por unanimidade. Volto com vocês, Anderson e Luana. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Depois do intervalo, um carreteiro que tentou abastecer o próprio veículo com cartões da empresa teve a demissão por justa causa mantida na Justiça do Trabalho. Ele alegou que os cartões eram destinados exclusivamente para automóveis da frota. Mas a empregadora conseguiu comprovar tentativas de utilização para fins particulares. Os detalhes em instantes. O TST deu início a uma série de pesquisas aplicadas para orientar decisões e aprimorar a Justiça do Trabalho. Os estudos vão abordar questões como a efetividade das execuções trabalhistas, a litigância abusiva e o impacto dos precedentes vinculantes. O projeto prevê a produção de relatórios, além da disponibilização de bancos de dados e outros materiais de apoio. As entregas deverão contemplar a realidade de diferentes tribunais regionais do trabalho, abrangendo todas as regiões do país. Para saber mais, acesse tst.jus.br. E vamos agora fazer um giro pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Uma rede de lojas de departamento do Distrito Federal foi multada por descumprir uma cláusula de convenção coletiva do setor de comércio. O acordo exigia a apresentação de nada consta sindical como condição para a abertura dos estabelecimentos aos domingos e feriados. A primeira turma considerou a norma coletiva válida. A convenção coletiva para o período de 2017 a 2023 foi firmada entre o Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal e sindicatos patronais. O documento estipulava que as lojas só poderiam abrir aos domingos e feriados se estivessem em dia com as contribuições sindicais e apresentassem o certificado em local visível para fiscalização. Pelo acordo, o descumprimento da obrigação implicaria multa de 50% do piso da categoria por trabalhador. O valor seria dividido entre a entidade sindical e o profissional prejudicado. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, a rede de lojas Renner não cumpriu essa condição. Por isso, ingressou com ação trabalhista para cobrar o pagamento da multa. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, reconheceu a validade das cláusulas coletivas e multou a empresa.
Ao recorrer da decisão no Tribunal Superior do Trabalho, a Renner alegou que as cláusulas da convenção coletiva, ao exigirem o certificado de quitação, impõem condições ilegais e inconstitucionais para a abertura do comércio em domingos e feriados. Também acusou o Sindicato dos Trabalhadores de agir de forma desonesta ao ajuizar a ação trabalhista. A primeira turma, no entanto, reafirmou que a norma coletiva foi pactuada regularmente entre os sindicatos representativos das categorias econômica e profissional, sem vícios de vontade. De acordo com o relator, ministro Amaury Rodrigues, a empresa, como integrante da categoria patronal, está vinculada às cláusulas acordadas. É importante observar que não se está discutindo direito trabalhista propriamente dito, pelo que não há aderência em relação ao tema 1046, mas sim condicionamentos específicos impostos ao funcionamento das empresas no segmento do comércio. Conforme esse entendimento, o caso não se submete à jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, que impede a negociação de direitos trabalhistas previstos na Constituição. No processo analisado, concluiu-se que a questão jurídica é regida por legislação infraconstitucional, sendo passível de negociação coletiva. A rede de lojas entrou com embargos ainda não analisados. Um carreteiro demitido por tentar abastecer o carro particular com cartão corporativo teve a dispensa por justa causa confirmada pela 8ª turma. Em recurso, o empregado alegou que houve confusão com os cartões pessoais, mas para confirmar essa versão, seria necessário reexaminar provas do processo, o que é proibido pela jurisprudência do TST. A situação ocorreu num posto de combustível em Diadema, na Grande São Paulo. Chamou a atenção da empresa o fato de os veículos vinculados ao cartão corporativo estarem estacionados em São Bernardo do Campo, cidade vizinha. Ao apurar as circunstâncias, a empregadora descobriu que o carreteiro tentou abastecer o carro particular de forma indevida. Por isso, registrou um boletim de ocorrência e demitiu o profissional por justa causa. Por achar a demissão indevida, o motorista ajuizou uma ação trabalhista. Ele argumentou que os cartões serviam apenas para as carretas da frota, abastecidas com diesel, e que seria impossível usar para fins particulares. Por isso, o trabalhador pediu para ser readmitido e indenizado por dano moral. Em primeiro grau, a solicitação foi negada e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a decisão. O TRT considerou que a transportadora comprovou a irregularidade, já que foram analisadas imagens de câmeras de segurança do posto. Ao ser confrontado, o profissional admitiu a conduta. Disse que tentou usar o cartão corporativo quando foi abastecer o próprio carro, mas se confundiu. O regional não aceitou a justificativa pelo fato de as cores dos cartões serem diferentes, o que tornaria a confusão improvável. A defesa do carreteiro levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso foi julgado pela 8ª turma. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que o TRT já havia reconhecido a falta grave do trabalhador. Para que o pedido do motorista fosse reconsiderado pela Corte Superior, seria necessário reexaminar provas do processo, o que não é permitido pela súmula 126 do TST. O voto da relatora foi seguido pelo desembargador convocado José Pedro de Camargo e pelo ministro Sérgio Martins, presidente da 8ª turma. Ainda cabe recurso. Uma empresa de engenharia de Salvador, na Bahia, deve indenizar um motorista dispensado após ter sido diagnosticado com perda da capacidade visual. Para a 2ª turma, a empresa tinha conhecimento da condição do empregado e não apresentou outra justificativa para a demissão, que foi considerada discriminatória. O repórter Rafael Oliveira conta essa história com detalhes para a gente. Oi, Rafael. Oi, Luana, Anderson. O motorista de caminhão afirmou que foi demitido após ter sido diagnosticado com visão subnormal em ambos os olhos. Segundo ele, a capacidade visual foi reduzida a 20%, o que o impedia de exercer a função. O motorista contou ainda que chegou a receber o auxílio-doença e, antes do fim do benefício, apresentou à empresa um atestado médico que comprovava a incapacidade para dirigir. Mas o laudo teria sido ignorado e ele acabou sendo dispensado após o retorno às atividades. Por isso, entrou na justiça pedindo indenização.
A empresa alegou que nunca teve ciência da doença incapacitante e que, à época da demissão, todos os documentos atestavam a plena aptidão do empregado pelo INSS. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia manteve a sentença que reconheceu ter havido dispensa discriminatória. Conforme o TRT, ficou comprovado que a empresa já tinha ciência da doença e, por isso, não deveria ter demitido o trabalhador. A decisão foi com base na súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz: presume-se discriminatória a dispensa de pessoa com HIV ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Caso contrário, terá direito à reintegração no emprego. O caso chegou ao TST. Em plenário virtual, a relatora na 2ª turma, ministra Liana Scheib, entendeu que, havendo ciência da empregadora a respeito da enfermidade do empregado e verificada a condição de doença grave, como no caso, presume-se em favor de dispensa discriminatória. Nesse contexto, para concluir de forma diferente, seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. Assim, a 2ª turma confirmou a condenação da empresa ao pagamento de indenização pela dispensa discriminatória. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Rafael Oliveira com informações da 2ª turma. Muito obrigada, Rafael, e até mais. Depois do intervalo, execução que transforma, justiça que realiza. A 15ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista celebrou os avanços institucionais e o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção da dignidade, da cidadania e da justiça social. Mais detalhes em instantes. Entre os dias 15 e 19 de setembro, a Justiça do Trabalho em todo o país se mobilizou para mais um grande mutirão, a Semana Nacional da Execução Trabalhista. O objetivo principal foi resolver o maior número de processos com valores pendentes de pagamento. Durante 5 dias, juízes, juízas, servidores e servidoras dos 24 tribunais regionais do trabalho estiveram envolvidos para garantir a efetividade das decisões judiciais. A mobilização é uma iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na abertura oficial, o coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão, destacou o engajamento dos tribunais para transformar decisões em resultados reais. Ele lembrou a evolução da iniciativa desde a primeira edição, em 2011. A primeira Semana Nacional de Execução Trabalhista movimentou a quantia de 120 milhões de reais na semana. Para ter uma ideia de quanto, do nível do crescimento ao longo desse período, a última semana, a 14ª realizada no ano passado, o movimento foi de 6,5 bilhões de reais. No TRT da 10ª região em Brasília, a equipe se dedicou à localização de bens, bloqueios, liberação de valores e outras medidas que garantem o pagamento das dívidas trabalhistas. Nas salas de conciliação, diversas audiências foram realizadas. Muitas delas ocorreram por videoconferência. Processos que se arrastam já por muitos longos anos, desde a petição inicial até receber uma sentença confirmada pelos tribunais, busca resolver essa demora com tentativas de fato, entregar o bem da vida a quem pediu. E para quem vive essa realidade na prática, a semana representa mais que números. Fechamos ótimos acordos, com parcelamento, onde o capital de giro da empresa não ficou comprometido, onde o reclamante saiu com o seu processo resolvido. Então, a Justiça do Trabalho oportuniza muito essa parte da conciliação. E essa semana de execução é uma semana muito importante, onde a gente consegue resolver muitos processos. A 15ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista registrou resultados expressivos em todo o Brasil. Os valores parciais mostram que foram movimentados 3 bilhões de reais. Esse montante engloba acordos, leilões, pagamentos de precatórios e outras medidas de execução. Os números revelam o alcance da campanha e o esforço coletivo da Justiça do Trabalho para garantir o cumprimento das sentenças.
Mais de 16 mil acordos foram homologados, 60 mil audiências realizadas e cerca de 200 leilões efetuados. No ranking por porte, o TRT da primeira região no Rio de Janeiro é o destaque parcial entre os grandes tribunais. Entre os de médio porte, o TRT da quinta região na Bahia. Entre os de pequeno porte, o TRT da 19ª região em Alagoas. O relatório final com os resultados definitivos ainda será divulgado pelo CSJT. E lá se vão 15 anos de história, hein, Anderson? Pois é, Luana, desde 2011, a Justiça do Trabalho realiza uma vez por ano essa semana dedicada a garantir o cumprimento das decisões judiciais e a efetivação dos direitos trabalhistas. E para celebrar o marco, nós preparamos uma reportagem especial que conta toda essa trajetória. Vamos ver. Veio a pandemia e aí as coisas apertou e eu fui atrás do saque aniversário. Então, chegando lá, tirando o extrato, não tinha depósito nenhum, só tinha mesmo a matrícula, feito o primeiro depósito. E aí, então, eu cheguei nos patrões, conversei com eles, falei, olha, isso não está certo, não pode acontecer. Aí eles disseram para mim, caso um dia você queira sair, a gente acerta. Eu falei, não, mas não é assim que funciona. Vocês teriam que estar depositando, porque vem descontando em folha. Aí eles pegou e falou para mim, então vai atrás do seu direito. Se você quer os direitos, denuncia nós. Oneide entrou com um processo pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, o que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho. Mas a ação não terminou aí. Sem o pagamento do valor definido em juízo, o caso foi parar na Semana Nacional da Execução Trabalhista. Teve audiência online, eles também não compareciam. Aí na última, que foi a semana, né, da execução, aí eles resolveram aparecer. Aí foi onde teve o acordo. Aí deu esse parcelamento e eu estou recebendo até hoje. Todo mês é certinho, graças à Justiça. A primeira Semana Nacional da Execução Trabalhista ocorreu em 2011. Isso foi criado ainda na gestão do saudoso ministro, né? De fato, o ministro João Aurestio Dallazen, que naturalmente tinha uma visão de que precisava haver uma maior concretude daquilo que fora decidido. Porque, e ele dizia mais ou menos assim, que não entregar o bem, não é, ou não satisfazer aquilo que a sentença condenou, é negar, é desacreditar o próprio Poder Judiciário, né, a própria Justiça. A iniciativa começou com uma ideia de dedicar uma semana por ano para que fossem priorizados os processos de execução em todas as etapas do primeiro, segundo e terceiro graus. Priorização, por exemplo, de julgamentos na primeira instância, na segunda instância e também no TST. E para viabilizar, muitas vezes, tentativas de conciliação na fase de execução para com a atuação dos magistrados. Eu me lembro até hoje, o primeiro dia, a primeira reunião que nós tivemos com o ministro Leuvenhagen, todos bastante ansiosos, eu e os 5 colegas que me acompanhavam das diversas regiões do Brasil, e nós levamos uma folha com 10 itens, com 10 sugestões. As propostas incluíam seminários e convênios para adesão ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA, criado pelo Ministério Público Federal. Além disso, diversas plataformas passaram a ser utilizadas para a localização de valores e bens de devedores. Logo após estudar o caso, as equipes partem, por exemplo, para o SISBAJUDE, Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. A gente faz o protocolamento da ordem de bloqueio de valores em contas bancárias, de modo que se tiver algum recurso ali, a gente consegue bloquear e aí dá prosseguimento à execução. Temos também sistemas que nos levam a veículos, tais como o Renajude, de certo modo o Infoseg. Além disso, para encontrar imóveis, nós utilizamos o SERPJude, dentre outras ferramentas que direta ou indiretamente nos levam a imóveis. Vamos tentar entender uma possível blindagem patrimonial, uma confusão patrimonial, que nos leve a outros responsáveis pelaquela dívida. E aí, desse modo, nós vamos utilizar ferramentas tais como o SEISEC, para identificar procurações, escrituras. Nós vamos utilizar o SNAIP para ver a relação societária.
né, alguns vínculos que levam com outras pessoas em outras empresas. Com o passar dos anos, a tecnologia se desenvolveu como aliada na execução trabalhista. Inicialmente vinham com tabelas do Excel. Então a gente pegava, compilava aquilo, fazia um resumo no Excel e gerava 2 relatórios, um de manhã, ao final da manhã e ao final da noite, que eram encaminhados para a presidência do tribunal. Depois a gente preencheu um DOD, né, a oficialização de demanda, para a criação de um sistema para que os TRTs durante a semana pudessem entrar ali e preencher seus dados e a gente automaticamente pegar. Já foi um ganho enorme. Entre 2023 e 2024, a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do TST e do CSJT assumiu a coleta de dados. Nós desenvolvemos a cada Semana Nacional da Execução, a cada ano, um formulário, como se fosse um sistema, onde as unidades da Justiça do Trabalho diariamente alimentam alguns dados da execução que não são disponibilizados, que não são armazenados em nenhum sistema informatizado na Justiça do Trabalho ainda. Durante a Semana Nacional da Execução Trabalhista, são realizados em todo o país audiências de conciliação, pesquisas patrimoniais, leilões de bens penhorados, entre outras ações. Qualquer pessoa interessada em tentar um acordo pode e deve fazer contato com a Justiça do Trabalho. São 15 anos de história. A Semana Nacional da Execução Trabalhista transformou milhões em bilhões de reais movimentados. Com o slogan Execução que Transforma, a Justiça que Realiza, a campanha de 2025 também celebra os avanços institucionais e o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção da dignidade, da cidadania e da justiça social. O desafio da execução tem sido se aprimorar e sempre acompanhar a tecnologia, adotar novas ferramentas para a busca do cumprimento das obrigações. A Semana Nacional da Execução Trabalhista vai além de contribuir para que trabalhadores recebam os valores devidos. Agora eu tenho paz, eu sei que eu não preciso estar correndo mais atrás de tanta dor de cabeça, porque eu tive um pouquinho de dor de cabeça, não vou negar não. Mas agora eu posso pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que a justiça foi feita. É o retrato da Justiça do Trabalho mais próxima da sociedade. É ter um judiciário cada vez mais em contato com a sociedade, da qual ele a qual é a destinatária da atividade do Poder Judiciário, e que ele possa prestar essa jurisdição com mais efetividade, com mais qualidade, em tempo razoável, solucionando os conflitos de interesse. O Tribunal Superior do Trabalho inaugurou as novas instalações do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Sejusc-TST. O espaço foi projetado para oferecer mais conforto e eficiência às audiências voltadas para a resolução de processos por meio de acordos. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. A gente espera na semana que vem. Tchau, tchau.